Boa tarde! Estamos ao vivo. Hoje, sexta-feira, último dia da semana. Estamos aqui para mais um dia de live. Então, você que é mulher, essa live aqui é para você. Para quê? Pra gente ativar a nossa confiança, o nosso poder pessoal. E eu estou aqui para quê? Para ajudar a ter cada vez mais mulheres mais felizes, mais prósperas, mais bem resolvidas. E hoje o assunto é bem interessante. Esse assunto, na verdade, é bem delicado, mas hoje na minha meditação veio para mim fazer. Então, vamos lá, bora começar. Então, deixa eu colocar aqui, toda doença tem uma base emocional. Deixa eu colocar aqui o título. Então, para abundar aqui, quem já tá aqui, boa tarde, seja bem-vindo. Pega o aviãozinho e compartilha com mais pessoas que você acha que precisa ouvir essa informação. Encaminha aqui, eu tô fazendo a mesma coisa. Pra quê? Pra gente compartilhar, para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então, quero pedir a permissão para entrar na sua casa e pra gente começar. Oi, amor. Eu posso aparecer, né? Ah, tem uma moça que quer vir dar um oi aqui, mas tá de pijama. Não tem problema. Vem e fala aqui, então. Oi. Fala. Boa tarde. Boa tarde. Então agora você vai lá e deixa a mamãe continuar aqui conversando, tá bom? Obrigada. Então, gente, quero começar contando uma história. Era uma vez um jovem que ele estava com um problema no olho. E ele foi consultar para ver desse olho o que tinha. Então ele foi no médico oftalmologista, né, para ver esse problema. E o médico analisou e falou: olha, você tá com uma doença muito rara e você precisa fazer uma cirurgia. Só que ela é muito delicada e muito arriscada. E aí, esse rapaz, ele resolveu de ir além. E ele começou a frequentar palestras de um cara, Joseph Murphy, e ele começou a entender os princípios de como funciona a nossa mente, principalmente o nosso subconsciente. E aí ele acabou entendendo que mais de 90% da vida é mental, né? Então, de qualquer pessoa, 90% ela é mental. E a gente pode usar isso ao nosso favor. E aí, o que ele fez? Ele conheceu esses princípios e ele, antes de dormir, ele entrava num estado meditativo e ele imaginava que o corpo dele poderia curar ele, porque foi ele que criou. E ele imaginava um médico dizendo para ele: aconteceu um milagre. E assim ele fez por 3 semanas. E depois dessas 3 semanas, ele foi consultar novamente com esse mesmo médico. E o médico, examinando ele, falou, né, a esse médico que falou que ele precisava fazer a cirurgia, falou: nossa, aconteceu um milagre. E isso tá até na Bíblia, lá em Marcos 10:52, né, que Jesus pergunta ao cego, né, Jesus pergunta ao cego: o que você quer que eu faça por você? E o cego responde: eu quero voltar a ver. E aí Jesus fala: vai embora, porque a sua fé te curou.
Então, é o que você acredita. Até na Bíblia diz, Jesus não curava, mas ele fala conforme a tua fé. Então, a gente vem criando crenças e a gente acha que é normal ter doenças. E não é normal. O nosso estado original é a perfeição. E a gente vai criando estados mentais que vai ocasionando doenças. E aí o que acontece? A gente precisa entrar num caminho de restauração. Eu até falei em algumas lives anteriores sobre o poder da sugestão. Então aqui, ó, você vê que um profissional, ele tem um poder de sugestão enorme numa vida de uma pessoa. Só que não é só o profissional. Você também tem o poder da sugestão para você mesmo, para as pessoas que convivem ao seu redor. Então, às vezes, nós que trabalhamos na área da saúde, a gente vai dar um diagnóstico para a pessoa, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso acaba sugestionando e acaba acontecendo. Então me veio aqui outro caso de uma mulher que, na verdade, de um homem que foi numa mulher que era cartomante e ela falou para ele assim: você não tem muitos dias de vida. E ele acreditou nisso. É um poder da sugestão daquela mulher, porque como a mulher para ele era uma autoridade, aconteceu que ele voltou para casa, ele mudou o estado que ele era e ele começou de ter circunstâncias que estavam acontecendo aquilo que a mulher tinha falado. Aí teve pessoas que tentaram ajudar, porque ele começou de comunicar isso para todo mundo, que ele tinha tantos dias de vida. E acabou que, bem certo nesse período, ele acabou falecendo. Mas por quê? Porque ele aceitou essa sugestão que foi dada para ele. Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente ouve, com o que a gente fala, as circunstâncias que a gente está perto, né, das pessoas que nós convivemos, dos profissionais que nós vamos consultar, porque o nosso corpo, ele tende sempre ao estado de saúde. Se você se corta a mão aqui, qual é o estado normal? E fechando e cicatrizando se tá tudo bem. Não é assim que funciona? Só que a gente vai criando o quê? Crenças. E a gente vai destruindo a nossa própria vida. É difícil falar isso, é difícil ouvir isso, mas é uma verdade que eu preciso falar. Então, assim, é normal a gente ser sadio e é anormal a gente ser doente. Esses dias a Isabela ficou um pouquinho com febre, a gente foi no hospital, eu fiquei apavorada de tanta gente doente. E o que acontece? A gente tá num processo de evolução. Ainda vai levar muito tempo. Tem pessoas que não vão entender o que eu tô falando aqui, devido a ter muitas crenças limitantes. Mas o que acontece? Pensamentos que a gente vai gerando durante a nossa vida, de ciúmes, de medo, de preocupação, de ansiedade, de raiva, de ódio, de controle, de má vontade, de ficar se culpando a nós mesmos por circunstâncias. Essa soma disso tudo vai criando o quê? Doença. E a gente pode recusar isso. A gente pode negar a sentir esses pensamentos, a ter esses sentimentos, de ver essas imagens negativas. Então, se a gente quer, por exemplo, se afastar da escuridão, a gente precisa o quê? Acender a luz. Se a gente quer combater o frio, a gente precisa o quê? Usar o aquecimento. Se a gente quer eliminar um pensamento negativo, a gente precisa o quê? Substituir por um bom. Então, o bom, quando a gente afirmar o bom, o mal vai desaparecer. E o que acontece? Nós
temos algo maior do que nós, que deixa tudo perfeito, o nosso corpo funcionando. 24 horas são as nossas funções vitais. Imagina só se nós tivéssemos que controlar a nossa respiração, se nós tivéssemos que controlar o nosso coração, os batimentos cardíacos, não ia funcionar nada direito, porque a gente interfere no que é natural. Nós vamos muitas vezes contra a vida. E por quê? Porque é um drive que foi instalado, é um programa que foi instalado ali em nós. E às vezes a gente acha que ficar doente é normal até. E é anormal. Esses dias, uma amiguinha da minha filha falou assim: a gente nasceu para sofrer. A gente veio aqui que Jesus disse que nós temos que lutar. Com 7 anos falando isso. São crenças totalmente erradas. Eu sei que vai, e às vezes fica implantado no nosso subconsciente, dependendo da religião, que Deus vai descer com porrete e vai te dar ali que você nasceu para sofrer. Não é nada disso. A gente tá vivendo coisas que não existem, criando coisas que não existem, vivendo uma mentira. Que a gente tá aqui para sofrer. A gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui para viver. Só que nós muitas vezes acabamos escolhendo sofrer. Nós criamos essas próprias mentiras e contamos essas histórias para nós mesmos. Você já parou para pensar sobre isso? Então, é anormal adoecer. A doença, você está combatendo a vida, abrigando pensamentos negativos, sentimentos, emoções negativas que chocam em harmonia com o seu perfeito equilíbrio, com os seus sentimentos e pensamentos se chocam e você acaba o quê? Criando a doença. E se você insistir muito, te leva à morte. Por quê? Porque a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem escolha. Então, é nós que permitimos. É conforme o que você acredita. É conforme a sua fé. É a gente deixar o fluxo do universo fluir em nós. É melhorar a nossa circulação. É eliminar o medo, a dúvida, o controle de querer controlar tudo. É tirar essa ansiedade que hoje acha que é normal, essa preocupação, que é a pré-ocupação. Tem que achar alguma coisa para se preocupar. Ciúmes, raiva, ódio, todos esses são elementos destrutivos que danificam a nossa vida, que destroem a nossa vida, que interferem na pureza do nosso estado normal. E aí, eu vou falar sobre algumas aqui. Eu peguei algumas doenças para vocês verem como que tem a base emocional. Por exemplo, alergias. Sobre o que você é alérgico? Alergia quer dizer negação do próprio poder. Alergias quer dizer que você está negando quem você é. Alzheimer é um desejo da pessoa deixar o planeta. É incapacidade de encarar a vida, de ver a vida como ela é. Amnésia, né? É medo, é fuga da vida. É uma incapacidade de se defender. Câncer. Isso eu tenho até medo de falar aqui, mas eu vou falar. Câncer, sabe o que é? Raiva. É mágoa. É ressentimento. É uma mágoa profunda que a pessoa carrega dentro de si. Inconsciente, viu?
é um ressentimento antigo. É um grande segredo que tá comendo, corroendo ela por dentro, porque ela sente ódio. Tá vendo que isso é muito mais profundo? Aí o que acontece? Porque muitas pessoas têm um câncer, vão lá, conseguem se curar e depois acaba que volta. Porque você não fica imune. Isso eu tenho até na Bíblia, que veio um leproso pedindo para Jesus curar ele. E aí Jesus fala, sim, e fez ele sair porque ele morava no leprário. Mas ele falou assim, conforme a vossa fé. E aí falou, só que você precisa mudar de local e você não pode mais pôr os pés no leprário. Então Jesus, conforme a sua fé, ajudou ele a se curar, mas pediu para ele não voltar mais no leprário, porque ele não estava imune. Então o que quer dizer isso? Se você volta para aquele estado onde tem outras pessoas na mesma vibração, se acaba que você cria a doença novamente. Exatamente o que o Marcelo colocou aqui, ó. Mas a raiva não é sobre os outros, tá? E sim sobre a pessoa, tá? Então isso é muito importante. Então aqui no câncer, por exemplo, a raiva é sobre ela mesma, tá? Problemas no coração. O coração, gente, ele representa o centro do amor. Aqui que começou a minha base de estudos, porque eu quis entender sobre tudo isso. Então, o coração, ele representa amor, ele representa a segurança para nós. Então, problemas com distúrbios no coração, que hoje muitas pessoas acabam falecendo jovens, são problemas emocionais duradouros. O que é? É falta de alegria. Coração enrijece. É o que eu falei numa live aqui essa semana sobre vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente fala assim, a alegria de pobre dura pouco. Então é melhor eu não ficar feliz, eu não sentir alegria, porque senão eu vou perder algo. E aí a pessoa vai enrijecendo, vai endurecendo. E ela cresce no meio da tensão, do estresse. E aí acaba tendo problemas, distúrbios no coração. O infarto, o infarto é esperando toda a alegria do mundo a favor do dinheiro. Dói de ouvir, não dói? Me conta aí do outro lado. Mas eu preciso falar essa verdade aqui pra vocês. Defeitos de nascença, porque essa é uma pergunta que eu me fiz por muito tempo. Se o nosso estado original, a gente já nasce perfeito. A gente nasce saudável. Por que às vezes tem pessoas que nascem doentes ou nascem com um negócio, com algum problema? É porque é um karma. A pessoa escolheu nascer assim. A gente escolhe os nossos pais. Então, esse é um problema que a pessoa precisa resolver. Então, assim, ó, a nossa vida é mais ou menos que nem esses joguinhos eletrônicos. É que nem a gente passar de fase, é que nem a gente ir na aula. A gente precisa fazer uma prova e para passar para o próximo ano, e assim vai. É assim a nossa vida. Se a gente não passa aquela fase, a gente não evolui. E a gente volta nesse ciclo até se curar. Outra coisa, dentes, né? Dentista não podia faltar aqui os dentes. Representa decisões. Problema nos dentes é uma indecisão duradoura, né? Uma incapacidade de tomar decisões. Diabetes, por exemplo, é sonhando com o que poderia ter sido, com o que poderia ter acontecido.
e tem muita necessidade de controlar. E sente também uma tristeza profunda. Dor de cabeça, que às vezes a gente sente frequentemente. É invalidando a si próprio. É autocrítica. É medo. A dor de cabeça é. Dor nas costas. O que é a emoção? É falta de apoio emocional. Aí tem nas costas tem 3 regiões, né? Superior, mais no meio e embaixo. Olá, Carmen, seja bem-vinda. Então, dor nas costas é falta de apoio emocional. É sentindo que não está sendo amado, se sente culpa, medo por não ter dinheiro, falta de apoio financeiro. Doenças femininas, negando a si mesmo, rejeitando a feminilidade, rejeitando o princípio masculino. Vaginite, né? Em nós mulheres, raiva do parceiro, culpa sexual. Então, problemas, por exemplo, nos órgãos genitais, né? Que representa tanto o princípio feminino quanto o princípio masculino. É uma preocupação por não sentir-se bom o bastante. Não se sente bom o bastante. A pele, né? Que eu coloco aqui, eu sempre me cuidando todos os dias. A pele, o que é? Eu falo que ela é um portal. Ela protege a nossa individualidade. Ela é um órgão também dos sentidos, né? Que a gente sente, que tem as sensações e que também protege o nosso meio externo com o nosso meio interno, né? Aí a pele com acne, né? Não aceita a si mesmo. Então tá vendo aqui que toda doença tem uma base muito mais profunda e às vezes a gente só trata o problema, mas não vai realmente na causa que está ocasionando esse problema. E aí a gente não consegue resolver. Por quê? Porque tem uma base nas nossas emoções. Eu sempre falei que nós somos seres humanos completos e complexos. Então não adianta às vezes eu só ir tratar um dente se o meu problema é muito mais profundo do que isso. A base emocional de um problema de dente é uma indecisão, às vezes, que você precisa tomar. Então, gente, os nossos pensamentos, eles interferem na nossa vida. Se os seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador, você simultaneamente sintoniza a harmonia no seu corpo. Mas se você fica o quê? Remoendo pensamentos que chocam com o princípio da harmonia, eles agarram em você, é que nem agarras. Eles te enchem de preocupações. E aí essas preocupações finalmente vão gerar o quê? Doença. E se você insistir nisso, te leva para uma outra dimensão, a morte, né? Só que nós podemos se curar. Quando a gente tem a consciência disso que eu tô falando aqui, a gente pode deixar as nossas forças vitais agir, os nossos sistemas funcionar. A gente pode eliminar o quê? O medo, a dúvida, o controle, a preocupação, a ansiedade, o ciúme, a raiva e todos os demais que nos prejudicam, que danificam a nossa estrutura do corpo. A nossa cura, ela vem interna. E geralmente a gente vai buscar externa ou a gente vai buscar em outras pessoas, em profissionais, em alguma coisa, mas ela começa dentro de nós. Nós temos esse poder. Então comece a vigiar seus pensamentos. Comece a vigiar o que você está sentindo, o que você está plantando, qual é a plantinha que você está semeando.
dentro da sua mente, do seu corpo? Quais os padrões mentais que você está seguindo? Porque o normal é ser o quê? Sadio. O normal é você estar sempre no estado da homeostase, né? Que ele volta a ter o equilíbrio normal. Estar doente é anormal. Então a gente começa como, Gabriela? A gente tem que primeiro se perdoar. A gente primeiro tem que se aceitar. A gente tem que o quê? Ter amor próprio, que foi a live que eu falei ontem. A gente precisa o quê? Sentir alegria. A gente precisa o quê? Agradecer. Aí tem uma coisa muito errada aqui. A gente, às vezes, o rezar, a gente foi ensinada a rezar e aí muitas vezes você nem sabe que está rezando, pela repetição. Eu falo isso por mim. E o rezar é você agradecer pelo que você já tem. E é por aquilo que você quer conquistar, mas como se você já tivesse isso. As pessoas, isso daqui é uma grande chave, viu? Não querem que você saiba sobre isso. Mas é você agradecer as coisas que ainda você quer, como se já fossem sua. É você viver a gratidão. É sentir, mas a gratidão, agora eu vou falar gratidão para todo mundo. Não, é um estado de ser. E a gente pode usar isso tudo ao nosso favor. E aqui eu tô te trazendo hoje a consciência de você se conhecer de verdade. É você entrar em fluxo com o poder divino. Deixar que ele atua na tua vida. Porque ele sempre vai te levar à direção à vida. E pensamentos, atos desarmônicos que são motivados à ignorância ou às vezes até intencionais vão resultar a discórdia, as limitações de todos os tipos. E aqui eu quero deixar algumas frases. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Reconheço o meu corpo como um bom amigo. Cada célula do meu corpo possui a divina inteligência. Ouça o que o teu corpo quer dizer. Acredite que ele sempre vai te levar para o melhor lugar seguro, que você está divinamente protegida e guiada. Escolha ser saudável, ser livre. Tudo está bem. Isso é até uma oração que você pode pronunciar. E eu gosto de uma meditação que eu fiz sobre a gratidão. E eu vou ler até uma parte dela aqui. E isso, sempre quando eu tô num estado desmotivado, eu gosto de ouvir essa meditação. E essa parte que mais me move. Ancorado em uma força maior, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Eu tenho dentro de mim a força e o poder divino que criou o universo, a mesma energia que criou o universo, movimenta o fluxo da abundância do universo, pulsa em meu coração, vive em cada uma das minhas células. Eu me sintonizo a esse fluxo divino através da gratidão, que se expande agora em meu coração, em meus gestos e percepções, em minhas palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Eu sou grata. Aqui eu estou trazendo um pouquinho do que é o meu trabalho em cada encontro que eu faço nas minhas mentorias. É um destrave, é você reconhecer, é você ficar presente.
Entender que o processo de cura está de dentro para fora. E o Marcelo escreveu aqui: tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Exatamente isso. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então se você acreditar, você receberá. Nosso corpo, nossa mente é resultado da nossa força em nosso coração, em nossa alma. Gratidão, Gabriela, maravilhoso. Obrigada a vocês. É isso. Tudo que a gente pensa em segredo, a gente externaliza para fora. Então, aonde você tá agora, nesse momento? Qual é a vida que você escolhe viver? Qual é o estado que você deseja viver, que você deseja ter? A vida, ela é o nosso fluxo, é o mesmo fluxo do universo. O universo tem abundância disponível para todos nós. Só que por crenças erradas, a gente acha que a gente precisa sofrer, que a vida é difícil, que a vida é puxada, que é isso, que é aquilo, que nem a amiguinha da minha filha falou. Deus está nos castigando, a gente veio aqui para sofrer. E isso é uma mentira. Isso não é verdade. Deus quer sempre o melhor para nós. Ele nos dá o estado da perfeição, a beleza, a harmonia, a alegria, o estado de viver. Só que a gente foi recebendo drives de um sistema que quer totalmente ao contrário. E aí a gente fica vivendo essa vida que geralmente não gostaria. E se você deseja sair da onde que você se sente presa e encontrar o valor em quem realmente você é, que você possa gerar mais valor ainda naquilo que você faz e conquistar tudo isso que você merece, eu tô aqui para te auxiliar, para te ajudar. Eu tô aqui pra gente criar uma geração de mulheres mais prósperas, mais felizes, mais bem resolvidas. É isso que eu tô aqui. E hoje eu quis compartilhar sobre a doença tem uma base emocional, porque todas nós, né, temos uma pessoa da família que tem algum problema, e pra gente ficar presente em relação a isso. E que às vezes a gente pode ajudar, ou às vezes a gente mesmo tá passando por um processo e pode, conforme a vossa fé, se curar. Então aquilo que você acredita, dita a sua realidade. Então, gente, se eu não falei de alguma doença aqui que você gostaria de saber, eu vou agora deixar uma caixinha de pergunta lá nos stories e você pode me perguntar por lá que eu respondo. Joia? Então eu quero agradecer todos vocês que disponibilizaram do tempo de vocês aqui para estar aqui comigo. Quero agradecer cada um de vocês a presença. E me fala aqui se fez sentido tudo isso que eu falei aqui pra vocês, se tocou aí o coração, que eu possa trazer cada vez mais consciência, porque quando a gente entende que um depende do outro e que um ajuda o outro, é assim que a gente vai melhorando esse planeta. E a gente vai aproveitando melhor a nossa vida. E se sujando de vida, como um mentor meu fala. A gente tá aqui para se sujar de vida, para aproveitar a vida e não para sofrer. Certo? Então quero agradecer a presença de cada um que
Eu elaborei com muito carinho essa live. Até meu marido hoje brincou que eu levei mais tempo organizando ela do que eu falando aqui pra vocês, né? Que eu levo tempo pra mostrar tudo isso. Mas tem muito carinho envolvido. E eu hoje senti no meu coração que eu precisava compartilhar essa informação. Então, essa live vai ficar gravada aqui por 24 horas, tá? Então, compartilhem com pessoas que você acha que precisa receber essa informação. Depois, ela vai ficar disponibilizada só para quem participa da minha comunidade lá no WhatsApp. Então, se você quiser participar, lá eu vou depois compartilhar de novo a meditação da gratidão, tá? É gratuito, você não paga nada. E eu vou disponibilizar de presente a meditação da gratidão também, tá? Obrigada, Ilse. Todas as palavras fizeram muito sentido para esse dia. Que bom. Fico muito feliz de estar ajudando cada um de vocês que estão ali do outro lado. Eu entrego aqui sempre o meu melhor. Eu faço isso de coração. Eu tô aqui para servir. E então, gente, contribuem com outras pessoas que precisam também receber essa informação, porque é uma vida que a gente pode salvar. E uma vida é uma vida, faz toda a diferença, não é mesmo? Então, muito obrigada, e segunda-feira, às 13 horas, tem live aqui novamente. Então, toda segunda, sexta-feira, live aqui no Instagram, às 13 horas. E eu convido quem ainda não está na minha comunidade do WhatsApp, ali no link da bio tem, basta você clicar ali no final e entrar, é gratuito para participar. Show? Um excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Beijos!